Fala aí, galera. Aposto que você estava com a mesma dúvida que eu, mas não teve tempo ou não quis procurar isso no manual do usuário. Eu resolvi fazer isso para tentar esclarecer as minhas dúvidas e elas sanadas eu quero passar isso para vocês a respeito de troca de óleo de transmissão do Ford Fusion, tá? Tem que trocar, não tem que trocar, é all life, não é all life, faz troca por gravidade, faz troca com a máquina, como que é feita essa substituição? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Até estava pesquisando aqui, mas o Mercado Livre é terrível, né? Parece, você pesquisa uma coisa, aparece outra. Mas aqui, galera, é o seguinte, esse é o meu segundo Ford Fusion, eu tive um 2.5 2010, tá? E esse que eu tive, eu resolvi fazer a troca dele com 90 mil quilômetros rodados. E aí eu acabei fazendo por gravidade, né? O mecânico que tinha aqui falou para mim que não tinha na cidade, a máquina me enganou, né? E aí tudo que começa errado termina errado. Ele fez a substituição, deixou molhar os conectores elétricos ali da caixa de transmissão. E quando eu saí da oficina, o carro entrou em emergência, deu, nossa, muitos trancos, solavancos, não passava de 20 por hora. E até que eu consegui chegar na oficina de novo para ele olhar, eu acredito que tenha danificado alguma coisa na transmissão, algum rolamento, alguma engrenagem, e ficou uma bosta, tá? Então procure um cara bem capacitado ou faça com equipamento, com a máquina, que é muito mais certeiro, tá? Depois que eu fiz essa troca, acontecia o seguinte: carro com 90 mil, com óleo de câmbio novo. Toda vez que eu estava de primeira parado, aí eu saía de primeira, quando ele ia engatar a segunda, ou pouco antes de ele engatar a segunda, eu tirava o pé, às vezes para frear, passar num buraco, alguma coisa. Ao invés de ele segurar a marcha, né, porque eu não alcancei a velocidade devida para ultrapassar, para subir a segunda marcha, ele simplesmente jogava uma marcha para frente, tipo como se ele quisesse mais velocidade, né, ele quisesse continuar andando, mas eu estava pisando no freio, então ele dava um solavanco, cara, monstruoso, era muito esquisito. E isso acontecia frequentemente, depois que eu fiz a troca de óleo do câmbio. Antes não tinha isso. Então eu fiz algo para tentar melhorar o que estava bom e me ferrei. Então com esse carro aqui, eu fiquei na dúvida agora, porque eu coloquei o filtro de ar esportivo, desculpa, e eu percebi que o carro ficou mais áspero, ele ficou mais bruto as trocas de marcha. Com o filtro original, ele passa maciozinho, primeira para segunda, terceira, não dá tranco, nada, filezinho. Agora com o filtro de ar esportivo, como o carro fica mais esperto, e meu carro é remap também, ele às vezes se confunde. Acontece às vezes uma situação dessa aí, de quando você está de primeira para segunda, você precisa pisar no freio, ou quando você sai um pouco rápido, ele joga a segunda sem dar aquele tranco monstruoso igual dava antes no outro carro, mas ele dá um tranquinho. Isso só acontece quando eu estou utilizando o óleo de câmbio, o filtro de ar esportivo. Com o filtro original isso não acontece, é normal. Acredito que seja alguma questão aí de entrada de ar, alguma coisa, né, que melhora e o câmbio, de repente não foi feito o mapa do câmbio e ele se confunde, tá? Mas como está acontecendo isso, eu resolvi pesquisar para fazer a troca e eu vim olhar no manual do usuário. Então, galera, que diz o manual do usuário do Ford Fusion EcoBoost Titânio 2.0 Turbo. Aqui ele fala aqui sobre as manutenções, tá? Deixa eu, para não perder a página aqui, beleza. E o que ele diz aqui? Então, vamos lá. A gente encontra aqui: substituir fluido de transmissão automática. Ou seja, aqui você já quebra esse paradigma que transmissão automática é all life, né? Vida toda, não precisa substituir o óleo. Aqui já tem a especificação para você substituir. E quando a gente olha aqui, ó, aqui tem os KMs, né? De quanto em quanto tempo e a cada KM para fazer essa substituição. E o óleo de transmissão, repare aqui, ele vem descendo aqui. Ele está com dois pauzinhos aqui, ó, mais escuro, um claro e um claro. Você desce aqui, mais escuro, um claro e um claro. Ele está pedindo para substituir uma única vez com o veículo 120 mil quilômetros rodado, ou vamos lá aqui, ó,
ou 72 meses, certo? Então sim, galera, tem que substituir o óleo de câmbio, tá? Ou 120 mil quilômetros ou 72 meses. Como o meu carro é um 2014, ele foi retirado da concessionária em 2015, porém ele é o modelo 2014-15. Então ali, ó, ele foi retirado dia 8 de 4 de 2015. Como estamos hoje, dia 22/5, ele ainda teria mais um ano, né, de utilização sem precisar trocar. Mas eu vou tentar fazer a troca assim mesmo, por questão de que se o carro foi fabricado em 2014, então esse óleo já estava no câmbio em 2014. Então, mesmo que o óleo parado, ele perde as propriedades, né? E aqui tem uma outra situação falando a respeito da verificação do fluido. Isso aqui é até engraçado. O que ele diz, ó? O fluido de transmissão deve ser verificado por um distribuidor Ford. Se necessário, o fluido deve ser adicionado por um distribuidor Ford. A transmissão automática não tem uma vareta de nível do fluido de transmissão. Execute a inspeção em um distribuidor Ford e troque o filtro e o fluido de transmissão no intervalo de manutenção correto. Sua transmissão não consome o fluido. No entanto, o nível do fluido deve ser verificado se a transmissão não estiver funcionando corretamente. Ou seja, se a transmissão deslizar ou deslocar lentamente. Se você notar algum sinal de vazamento do fluido, ou se você notar, né? Não utilize aditivos de fluido de transmissão, suplementares, tratamentos ou agentes de limpeza na utilização desses materiais, pode afetar a operação. Não. Ou seja, então é isso aí, galera. Mais dúvidas aí, só deixar nos comentários aí que a gente vai trocando mais informações. Mas leva o carro para trocar o óleo do câmbio no prazo determinado.